competitiva, eu vou chegar forte aqui, ou de repente coloca o time de garotos que está dando certo na competição. Eu acho que a Sul-Americana se apresentou de uma maneira interessante. Mas é porque... Bubu, desculpa, você mesmo tinha falado agora, sério, que você não pode abrir mão de uma competição internacional. É meu ponto de vista. Então acho Todos os jornais, tudo. Defenderia que a turma lá de Bangladesh pudesse ler sobre a vitória do Corinthians, classificação sobre o Newell's, né? Eu acho. Mas eu continuo achando que foco e escalação do Lucha vai estar sempre aqui assim, a tabela aqui do brasileiro. Como é que eu tô? Qual é a minha gordura? Confusão? Não. Ele vai estar negociando com isso. Sim. Porque o Corinthians não tem ainda uma situação, ainda que eu acho que lá na frente a briga não vai ser essa, o Corinthians não tem uma situação que, no meio de 4 semanas aí, né? Porque você vai ter 4 semanas. É uma de Copa do Brasil, 2 de competição continental, no caso do Corinthians Sul-Americana, mais uma de Copa do Brasil. O Corinthians não tem uma situação para negociar algo do tipo, deixa o brasileiro aqui que daqui a pouco eu vejo. Como você vai ver, meu amigo, aí a água tá batendo E são confrontos diretos, hein? Bumbum, Bahia, Vasco e Coritiba. Então, eu acho que toda a negociação com o do Luxemburgo, com escalação, não tem muito a ver com o planejamento a médio e longo prazo, não. Tem a ver com a tabela aqui e o meu plantel aqui. Esse jogo aqui eu preciso pontuar. Esse jogo aqui eu consigo beliscar. Põe o Renato Augusto contra o Bahia. O Renato Augusto sofre algum desconforto, alguma coisa, o Renato Augusto não joga contra o terça-feira. Mas a gente não precisa limitar o Corinthians ao Renato Augusto. Não, mas o Renato pode descansar no fim de semana. Mas o Corinthians hoje também... O Corinthians passou meses aí sem o Renato. Opção no banco, né, Pedro? Pode descansar sim, pode descansar não sendo titular, mas para 30, 40 minutos e até não dá sem, para descartar, não. E até sem, se quiser, dependendo do cenário do jogo. O que eu falo é... Eu não colocaria o Renato Augusto contra o Bahia. Não, o meu argumento, William, é que o Renato Augusto não está em campo, não quer dizer que é o Corinthians reserva. Não. Inclusive, o Corinthians joga mais vezes sem o Renato Augusto do que com o Renato Augusto. Exatamente. Então você consegue ter um time competitivo que entra em campo para pontuar, para tentar vencer sim, sem o Renato. E aí eu tô com o Prat. O Renato tá no banco. Tem uma situação que se apresenta 1 a 1 truncado, que você sabe onde o Renato pode entrar e clarear para liberar um Roger, para tentar fazer um outro desenho, aí você coloca. Pode ter o Renato? Coloca também. Hoje não vai dar para ter o Renato para segurar, porque o segundo jogo vai ser pesado, vou precisar ter a bola, precisar jogar, precisar ter o Renato inteiro numa segunda partida contra o São Paulo. Segura no outro fim de semana. Agora, o Corinthians é mais do que ter o Renato ou não para a gente deliberar claro se é titular ou não. Claro que mais. O Roger acabou de chegar. Talvez esse precisasse jogar para se entrosar mais, mostrar mais... Aí você coloca um Roger, você coloca o Maninho que é feito titular, você coloca um Roger Guedes, você coloca o Yuri Alberto, você coloca... Claro. Aí você não dá para falar que o Corinthians está abrindo mão do jogo. O Roger Guedes já não joga, que está suspenso, né? Por isso que ele jogou... O jogo que o Corinthians abriu mão foi o primeiro contra o Universitário. Abriu, só que aí beliscou a vitória. Aí, aí mudou a figura. Contra o Bahia, a volta virou outra coisa. O Bahia, de forma forçada, já não vai usar o Roger Guedes. Eu não colocaria o Renato Augusto, eu não arriscaria o Renato Augusto em campo contra o Bahia. Acho que dá para... Gente, dá para vencer o Bahia sem o Renato Augusto. É isso que você está falando. Dá para ganhar do Bahia contra o Renato Augusto. Eu sei que a gente está falando de confrontos diretos. O Corinthians não está, esse espetáculo, estou longe disso. Mas dá para você mesclar. Eu acho que tem um foco muito forte ali, que é o São Paulo na sequência. E aí, dependendo do jogo, dentro do próprio jogo, você faz a mescla com as substituições e tal, segura aqui, poupa ali, acolá. E outra, essa molecada do Corinthians, que jogou a Sul-Americana e o jogo com o Liverpool, que ainda foi Libertadores, se apresentou como uma opção, não para serem, de repente, titulares absolutos, mas para justamente fazer essa mescla. Durante o jogo, né, você tem opções. Você tem o Matheus Araújo. Claro que tem. Você tem o Jesus, que fez o gol contra o Universitário aqui. Rian. Felipe Augusto. O Felipe Augusto. Você tem o Rian. Né? Acho que você tem opções ali. Você tem o Matheus Bidu, que já está ali. O Moscardo, que virou uma sensação, ele foi descoberto no jogo da Libertadores, que, entre aspas, não valia nada contra o Liverpool. Entendeu? Era o time B com reservas, apareceu o menino Moscardo, ele é bom volante. Deixa eu colocar no time A. Então, estavam moscando ali na base e ninguém estava vendo ele, né? Isso, então, a gente combinou que é só segunda-feira. Primeira coisa. Deus. Todos vocês acham que é trocadilho, cara? Eu não sou tão genial assim, cara. Eu não sou tão brilhante assim. Senhor Jesus. O Luxemburgo já conseguiu dar algumas variações para o time. Jogou com 4 meio-campistas contra o América, contra o Universitário, quando ele falou que espelhou o time em relação ao futebol do Universitário em São Paulo. É verdade. 3 zagueiros. E outro jogo recente, se eu não me engano, ele começa com uma linha de 3, depois inverte o Bruno Mendes para uma lateral e puxa o Fagner para quase como uma ala, fazendo 2 linhas de 4, varia dentro do jogo. Então, mas que não é parece varia. Que assim, tá muito claro que time A ou esses jogadores mais experientes, Copa do Brasil e Brasileiro, ou Brasileiro e Copa do Brasil. E não sei se eu vou ficar muito surpreso se no sábado ele colocar um time quase parecido com o que jogou em Lima. Eu também acho que não. Acho que vai ser parecido com o que não acho vai que na vai ser terça-feira.
Eu acho que vai ser Aí mescla. sim. Eu só realmente... A única peça que eu não... O Renato Augusto... Não levaria. Não levaria. Eu pouparia totalmente o Renato Augusto. 100% nesse jogo de fim de houver semana. objeção, eu levaria. Veterano, tipo Gil. Eu segurava, porque... O Renato não é um... Gente, o Renato não é um jogador inválido. É bom deixar Lógico claro. que não. Ele talvez tenha uma administração diferente de minutos. Então... Mas eu acho que para levar para viajar, e muitas vezes o Renato pede para estar com o grupo até quando não vai jogar. Não, tudo bem, ele Então, pode assim, ir. Perfeito. levaria. Até pela liderança e E tal. aí, vamos sentir no jogo. 100%. A questão é, o Renato Augusto já teve lesões de formas inusitadas em jogos, sabe? Sim. Contra o Liverpool. Sim. O primeiro jogo foi a lesão. Então, e tem Depois coisa ele que não dá volta, pra controlar. aí ele dá uma lesionada, aí tem que segurar, Coisa que segurou você mais pode um tentar período. evitar, Eu mas você sei. não controla. Não, eu sei. Uma pancada, Mas alguma coisa que acontece. pode acontecer no jogo contra o São Paulo. Tem uma pancada e perde Pode, o Renato prevém Augusto. que Pode acontecer. pode. Mas, exato, mas se acontece no jogo contra o São Paulo, você fala, bom, tudo bem, aconteceu no jogo contra o São Paulo e era o jogo que ele tinha que jogar. Se acontece no jogo contra o Bahia, pô, não podia ter evitado. Entendeu? Eu não sei também o departamento de fisiologia, departamento médico do Corinthians, como é que está lidando com essa questão. Não sei qual é a real condição do Renato Augusto hoje mesmo, mas da impressão que a gente tem, do que a gente vê, do retrospecto e tudo, eu acho que dá para ganhar do Bahia sem o Renato Augusto. Eu queria falar sem o Roger Guedes só duas também. coisas sobre o brasileiro, que o pessoal ainda está preocupado com isso. Tem um jogo a menos. Sim. Um jogo contra o Grêmio. Contra o Grêmio. Então pega a tabela lá, vai ver que o Timão tem um jogo a menos. Então também não é esse terror todo. Lá pra frente vai ser realizada essa partida. O Corinthians ainda pode Não, e tem uma pegar esses perspectiva 3 melhor pontos do e que quem tá acender ali e tal. perto dele também. E num momento talvez mais tranquilo ali, sem tanta concorrência com outras competições. E vou falar outra coisa. O jogo de terça-feira, se tiver um placar... Goleada eu não acho que vai ter, nem para um lado nem para o outro. Acho que não. Mas se tem um placar assim que encaminha a classificação. 3 gols de diferença? 2 gols? 2 ou até 2-0. 2-0 Corinthians ou 2-0 São Paulo. Se o Corinthians toma 2-0, acabou o tabu, eu acho que contra o News Old Boys no Sul-Americano... Tipo, Aí muda. Isso eu complicou. acho que pode Subiu acontecer. no telhado Isso aqui, pode mas olha acontecer. só. entendeu? Perdemos 2-0 em casa, tem que jogar no Morumbi, né? Eu vou Exatamente. focar na Sul-Americana e a Copa do Brasil subir no telhado. Pode acontecer. E se acontece o contrário? O Timão faz 3-0 no São Paulo? Sei lá, Porque o é Bubu difícil. já era assim, Vai já falar foi aí. assim agora na Copa do Brasil. É. O próprio, a coletiva O Roger Guedes, ele contradiz o Luxemburgo na coletiva, quando ele sai de campo. Por quê? Contra o América, a gente mesmo conversava aqui semana passada, falou, pô, se ganhar do América, a classificar, ele vai levar a molecada lá contra o Universitário. Foi o que aconteceu. Se ele é eliminado pelo América, a Sul-Americana ganha outro peso. E o Luxemburgo na coletiva, ele fala que, não, vamos ver como é que é e tal, próximo jogo e tal. A negociação dele é jogo a E jogo. o Roger Guedes fala na saída de campo, fala, não, a gente já sabia que vai poupar lá, mas eu pedi para ir e tal, não sei o quê. Então, o Roger Guedes sabia que já tinha uma estratégia, né? O Luxemburgo dá uma segurada na estratégia, mas o Roger Guedes fala, eu acho que a mesma coisa que aconteceu, Copa do Brasil e Sul-Americana, vai acontecer de novo. É isso aí. O que acontecer no jogo de ida contra o São Paulo, talvez determine... Vai determinar, claro. Né? Isso não tem muita Embora dúvida. você vai ter a Sul-Americana como um recheio aí desse sanduíche, né? Que você tem aqui as duas camadas, né? Os confrontos com o São Paulo e a Recheio Sul-Americana, né? É um bom recheio. Isso pra mim dialoga muito com você não ter um planejamento. Ah, mas é, Você né? quebra o planejamento, você troca treinador, você não sabe para onde você vai, o Luxemburgo começa muito mal, e você vai negociando. Isso tem que ser jogo a jogo, Pedro. Não, Concorda? não, eu concordo, eu estou isso, defendendo tem e acho que vai ser. É. Agora, isso diz muito sobre o que você não tem, porque agora você vai basicamente tentando salvar o seu ano. É. Primeira salvação é não cair. E acho que o Corinthians não vai brigar Não, exatamente pra brasileiro por quem tá lá também não embaixo. vejo risco Por nenhum. quem tá lá embaixo, não é que o Corinthians faz um grande trabalho. Acho que o trabalho do Lucha tem São lacunas. bem inferiores. É por eliminação. Grupos É por eliminação. Tem perspectivas time muito mais inferiores, fraco. é. Tem time muito mais fraco que não dá sinais que vai reagir. Então não é esse o papo. E aí, querendo ou não, é o que o Bubu fala. A regra dos menos jogos. Se apresentam possibilidades, a gente está falando de semifinal de Copa do Brasil. 4 jogos. O primeiro confronto de ida e volta é um clássico. E, obviamente, o segundo, final, seja Grêmio, seja Flamengo, vai ser um clássico nacional. Exato. Então, você está perto. Não é que você tem mais time para brigar com São Paulo, Grêmio e Flamengo. Você vai estar mais perto Claro, de sim. salvar o seu ano. E a gente sabe que muitas vezes, em ano político, em falta de planejamento, você tenta salvar o ano dessa maneira. Larga tudo, porque agora isso aqui é a tábua de salvação, porque tem eleição, porque... E o Corinthians dialoga muito mais com isso por não chegar lá atrás e falar, ó, a gente vai brigar aqui, a gente vai traçar aqui, a gente vai ter elenco para brigar aqui. Então agora fica nessa. É jogo a jogo, não dá para prever. Ah, porque esse jogo aqui do Newell's, eu não consigo achar nada hoje. Para mim vai dialogar com o brasileiro e como vai ser a situação da Copa do Brasil. E é bom lembrar que ele chega para o confronto, né? Que a gente está falando aqui. Ele chega para o confronto de volta contra o São Paulo já sabendo o que aconteceu na Sul-Americana. Exatamente. Né? Vamos dar uma olhadinha no Zap aí, que chamou, né? É melhor. Bora. Futebol 90, que é o fã do programa, Rodrigo, corintiano. Grande Rodrigão. Fica a questão, meio de campo com Fausto Vera, Moscardo, Matias,
Renato e o ataque, Roger Guedes e o Yuri, dá pra bater o São Paulo tranquilo? E outra, qual seria a melhor forma de dividir o elenco pra ir bem no Brasileiro, pegar um G6 pelo menos, chegar na final da Copa do Brasil e do Sul-Americana? Como que a melhor forma de equilibrar esse elenco aí do Corinthians? Valeu, boa tarde, bom trabalho. Valeu, amigo. Isso aí é fã da Idade Futebol, gente. Piauí, Thiago Asvela, Corinthians. O Corinthians vai mudar de patamar e vai ganhar tudo. É, meu amigo, o pessoal tá otimista, hein? O pessoal tá otimista. Agora sim, gostou? Como é que ele falou? O Moscardo, Vera. o Rojas, Vera e Renato. Matias. Time contra o América. Vera Moscardo, Rojas e Renato. Vou colocar até óculos. Vera, Moscardo, Rojas. O Prazo estava preocupado em quem ia marcar ali. Tô pensando aqui, quem marca? Moscardo marca. Moscardo, né? Vera marca. Novo Zé Elias? Você não é um supra-sumo da marcação, Você tendo Renato, Yuri e Roger, quem marca precisa marcar. É verdade. Não dá pra fechar, entendeu? Tem a diferença entre fulano fecha ali, Mas tem outro lado aí, marca. Pedro. Eu acho que quando você escolhe um time com esses jogadores do meio pra frente, você também pensa que esse seu time vai ficar muito tempo com a bola. Os jogadores que precisam ter a bola. Você precisa pensar que esse seu time muito tempo com a bola, quantas vezes você viu essa formação ou Então, algo perto disso muito tempo com a bola? Foi do Rojas, O jogo em casa contra um time de... Tem que lembrar que, como você diz, do lado de lá tem eu acho time. que essa formação é bacana. Do lado de Agora lá você tem joga time. num jogo aberto de Combinar isso trocação aí. com o Flamengo. O mesmo com o São Paulo. São Paulo contra o Palmeiras no Allianz, o Dorival agrediu o Palmeiras. Dá pra jogar assim contra o Newell's? O Nils é um time muito bom, né? O Santista conhece bem, né? O Santos perdeu as 2 vezes pro Nils. São Paulino também, né? Perdeu a Libertadores pro Newell's, não foi? Não, São Paulo Aí ganhou, é né? com vocês aí, vocês se resolvam aí. Por isso que é bom saber Perdeu um pouco pro do Vélez. passado. Perdeu pro Vélez. Por isso que é bom saber um pouco Tô do te zoando. passado. Eu conheço, meu time tem um passado brilhante, eu conheço bastante. Essa hora que eu gosto de vocês. Agora tá Só o complicado. Felipe. Duelo do O passado. parâmetro do Newell's foi esse daí, já não foi bom. Vamos ver se tem coisa melhor. Não, o parâmetro do Newell's, recentemente... Então, Não, é passado. Gostei de você com esse copo d'água. no papel, esse é o melhor Corinthians do meio pra frente. No papel, né? Sim. Só que o Yuri Alberto, que é um cara que não tá correspondendo, pode sair pra entrada de um jogador mais jovem pra ajudar a compor, marcar e tal. Aquele que você gosta que joga sem bola, né? Eu jogava bem com bola e sem bola. É mesmo? Sempre foi uma Que característica coisas, minha. rapaz. Então, assim, Nunca fez eu nada acho que pra algumas partidas ou momentos de jogos, tipo, o Corinthians precisa reverter um resultado, tá aí você vai com essa formação mais faceirinha, lépida, fagueira. Eu gosto da formação. Eu também gosto. Eu também é uma gosto. formação que privilegia muito a parte técnica. Dá certo, né? Agora contra o São Paulo é perigoso. Mas veja só. Isso aí no chamado treino fantasma dá jogo. Porque não tem ninguém do outro lado? Exatamente. Agora você precisa entender precisa que combinar com o adversário. Isso às vezes tem time do outro lado. Esse time do outro lado que você vai encarar, por exemplo, na Copa do Brasil. Verdade. Você lembra o que esse time fez nas 2 últimas partidas de Copa do Brasil? Esse tal São Paulo aí? Nossa. Meu Você Deus. não- Baita desempenho. Você tem um mecanismo de encaixe para saber como jogar com bola e estar preparado para quando tiver sem bola, com pouca gente marcando na recomposição? Corinthians hoje tem isso? Não. Então, assim, Não. é muito bacana. Até porque você está falando de qualidade, né? Fausto Claro, Vera, claro, Rojas, sem dúvida. né? Sim. Como Só é que uma foi o coisinha aqui, último fecha. Corinthians e São Paulo em Itaquera, lembra? O Luxemburgo fechou a casinha, o empate, saiu sim. comemorando o Ele tava empate. chegando também, Tava né, chegando, Lobo? não sei o quê. Era uma Ele outra ficou no conversa. campo de defesa ali de forma reativa, teve uma outra escapada só. O São Paulo ficou com a bola o tempo inteiro ali e tal. Eu acho que agora vai ser completamente diferente. Não sei se vai ser essa formação que o Fansport falou, mas dessa vez acho que o Corinthians vai atacar, vai agredir. Claro que Ainda vai. que é um mata-mata, precisa fazer o resultado. Ainda mais jogando em casa. Vai se expor, vai pra cima. Vai ser um jogo completamente diferente. Só uma coisinha ainda sobre o Corinthians aqui. Tinha aquela história de que o Luan, vamos voltar no Luan, que o Luan poderia ir Luan? pro Grêmio. Luan, sabe o Luan? Tá no Sim, Corinthians? sim. Faz o Luan. Sim. O Luan? Tá lá ainda. Passou Tá lá, pelo até, Peixe. Até o final do ano. Passado. Passou, né? Passou pelo Peixe. Fez um gol, não foi? Foi. Mas por que a insistência com o peixe de vocês Não, dois? porque foi o último jogo oficial do Luan, foi pelo Santos. A gente precisa sempre A gente precisa ter lembrar uma referência em de relação a alguns jogo, né? erros. Não, Na claro. realidade, a palavra não é erro. É uma palavra que eu não posso usar aqui nessa hora. É Não é devagar, verdade? Não podemos usar aqui nessa hora. A gente precisa sempre... Bom, galerinha, é isso aí, meus povos e minhas povas. Corinthians decide a vaga para a final da Copa do Brasil diante do São Paulo. Eu acho que todo corintiano está com os pés no chão, sabendo da dificuldade desse jogo. Vai ser o jogo mais difícil da temporada, né? Classifico esse como o jogo mais difícil da temporada e o jogo em que o Corinthians estará mais forte também na temporada, né? Acredito que vai ser um jogo muito duro.
E dependendo aí do resultado da Neoquímica Arena, o Corinthians pode se classificar porque tem esse tabu, né? Ainda existe o tabu. O São Paulo não vence e o tabu é algo ruim também, né? Não vence, pode chegar lá e vencer. Mas eu acho que o Corinthians está forte. Se fizer 1-0, olha, se o Corinthians fizer 1-0 no São Paulo, pode passar, hein? 1-0 pro Corinthians em cima do São Paulo é goleada, porque no Morumbi o Corinthians vai muito bem. Faz 1-0 na Arena, 0-0 lá, o Corinthians é finalista de novo e pode beliscar um título muito importante e alguns milhões de reais aí pelo título e o título, né, velho? Título que a nação corintiana não conquista aí um título de peso há algum tempo. A chance é grande, o Corinthians está atrás desse lateral aqui, Alan Rodrigues, do Rosário Central, disse que é um lateral muito bom e o Corinthians precisa de reforços, né? Vamos ver aí os próximos capítulos desta novela.